Olá, gente! Bom dia! Mais um domingo aqui, mais um dia com vocês ao vivo, para a gente conversar um pouco sobre os temas que a gente está trazendo aqui, sobre o domínio de ansiedade, estresse, meditação, mindfulness. Para quem não me conhece, eu me chamo Ade Leão, eu sou professora de meditação e mindfulness e estou aqui propagando conteúdos voltados a este tema, o tema da ansiedade, temas que têm relação direta com como podemos descobrir formas de dominar e de lidar melhor com esses sentimentos, né? E eu tenho acompanhado muito as pessoas que estão aqui, a galera que me segue e que compartilha os meus conteúdos, e eu noto que é muito comum as pessoas falarem que sofrem de ansiedade, como se a ansiedade fosse uma doença propriamente dita. Eu já expliquei várias vezes aqui que não se trata necessariamente de uma doença. A ansiedade não é doença, ela é um sentimento, ela é uma emoção que está inerente em nós e que basta que a gente comece a lidar melhor com isso para que realmente possamos ter uma vida mais leve, ter uma vida mais saudável. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje também. Lembrando que nos dias 22, 24 e 26 de agosto eu vou ministrar um workshop 100% online, 100% gratuito, onde eu vou falar sobre como dominar a ansiedade. E eu vou trazer técnicas de respiração consciente, técnicas associadas também com reprogramação emocional. E vai ser muito legal. Eu espero vocês. O link de inscrição está no meu link da bio. E hoje eu vou conversar com a minha amiga cardiologista Amanda. E por que eu tive a ideia de fazer essa live? Porque em conversa com a Amanda, eu descobri que realmente muitas pessoas que vão ao cardiologista, isso são palavras da Amanda, tá? Muitas pessoas que procuram esse médico, que vão no cardiologista com sintomas ligados à ansiedade, estão dizendo, né, sintomas ligados à ansiedade, mas que são sintomas no coração, palpitação, taquicardia, falta de ar, e alegam que estão com problemas no coração, né? Quando na verdade muitas vezes isso se trata apenas e tão somente de sintomas de ansiedade, que é muito normal e a gente pode entender formas não medicamentosas de lidar melhor com isso. E é sobre isso que eu vou conversar. A Amanda vai trazer a experiência dela clínica e eu vou chamar ela agora. Vamos lá. Aceita. E aí, gente, essa live vai ficar gravada também. É muito mais pra gente ter esse conteúdo aqui. Olá, Amanda! Oi, tudo bom? Tudo bem? E aí, como você tá? Tudo bem. Domingo de manhã gostosinho aqui pra gente conversar, né? Exatamente, agora que abriu o sol em São Paulo, né? Finalmente. Finalmente, depois de muito frio, muita chuva. Amanda, eu tava contando aqui pra galera que tá acompanhando a live que Hum. eu tive a ideia da gente fazer essa conversa depois que a gente foi tomar aquele café no final de semana passado. Uhum. Porque eu fiquei muito abismada com o que você trouxe a partir da experiência clínica, do consultório, das pessoas que você atende, que você trouxe que a maior parte, né? Não vou dizer a maior parte, isso aí você pode confirmar ou não, mas muita gente que chega no seu consultório com sintomas ligados a problemas no coração, geralmente tem muito mais a ver com ansiedade e outras questões emocionais e psicológicas do que necessariamente problemas no coração, né? Mas que também isso pode desencadear outras questões fisiológicas. Então eu quero pedir que você se apresente aí para a galera que está acompanhando a gente e traz um pouquinho dessas informações. Ok, eu sou Amanda Castro, tá? Eu sou formada em medicina pela Universidade do Estado do Pará e sou formada em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Estou atuando aí tem mais ou menos uns 10 aninhos. Vamos esconder a idade da pessoa aqui. Certo. E assim, nessa experiência que a gente tem de dia a dia, apesar da ansiedade não ser especificamente dentro do âmbito da minha especialidade, certo? Ela é pertencente ao âmbito da psiquiatria, certo? Geralmente quem trata a ansiedade de fato é o médico psiquiatra, que fica bem claro isso daí, não sou eu. Mas chega para mim muito esses pacientes com sintomas de ansiedade, achando que tem problemas no coração. E tem tudo a ver uma coisa com a outra, e durante a nossa conversa a gente vai descobrir um pouquinho mais por quê, que tem tudo a ver. Que legal, bacana. Então, você trouxe para mim que isso é um ciclo que eu noto que geralmente acontece com pessoas que até chegam comigo buscando os meus treinamentos, que é assim, a pessoa começa, num primeiro momento, ela identifica que tem alguma coisa estranha, mas ela não toma nenhuma atitude.
Uhum. Aí isso vai se acumulando, aí começa a ter palpitação, taquicardia, sudorese, dormência. Aí a pessoa vai no médico, aí o médico passa um remédio ou alguma outra coisa, aí manda fazer exame. A pessoa vai, faz exame. Aí até descobrir que, na verdade, o exame, o sintoma que a priori pode ter sido ou ter uma relação direta, aquela pessoa acha que tem uma relação que ela está tendo infarto. Eu conversei ontem com um aluno meu e ele falou assim para mim, Amanda, eu ficaria mais tranquilo se eu tivesse tendo um infarto. Olha que louco, né? Porque Acontece, eu escuto isso muito, assim, eu sinto sempre que, eu acho isso uma coisa muito louca, como você falou, mas existe um estigma muito grande em cima dos distúrbios de saúde mental, hoje em dia. E que é um distúrbio, um problema de saúde como qualquer outro. Por exemplo, é um problema que é como hipertensão, como um diabetes, como um colesterol, e que você precisa ser tratado, e precisa ser tratado corretamente, sim, certo? E assim, só que existe esse estigma muito grande porque você descobrir que você está com um problema de saúde mental tem aquela noção das pessoas ainda muito de antigamente que você é louco, que você é disfuncional, que você é errado. E, então, assim, é muito difícil quando as pessoas chegam e têm esse diagnóstico para elas aceitarem que esse é o problema que elas têm. Porque existe todo esse estigma por trás. E isso é só, assim, é o primeiro passo, né? O primeiro passo da pessoa aceitar o próprio diagnóstico. Existe o segundo passo, que é a pessoa aceitar o tratamento, que é outra coisa, que aí a gente vai falar um pouquinho mais depois de como seria mais ou menos esse tratamento. Existe um terceiro estigma maior ainda, que é quando eu digo para os pacientes que, ó, se você precisar de medicação, que não são todas as pessoas que precisam de medicação, certo? Se por um acaso você precisar de medicação, quem vai fazer esse tratamento não sou eu, o psiquiatra. Aí as pessoas quase choram na minha frente. Porque olha imagina, eu isso. precisar de um psiquiatra. As pessoas, Certo? elas têm realmente esse estigma, né? Ó, o Giovanni Palheta falou assim, fiz exames do Uhum. coração antes de descobrir que era ansiedade. Quais são os Muito comum principais isso sintomas acontecer. de coração, Amanda? É assim, eu vou dar um apanhadinho geral aqui, porque quando você tem ansiedade, você tem vários âmbitos que você vai ter sintomas, tá? Primeiro você vai ter os sintomas ali cognitivos, que é aquela sensação de tensão, de irritabilidade, de nervosismo geral, de mal-estar, certo? Você vai ter os sintomas ali comportamentais, que é a alteração de sono, às vezes as pessoas têm algumas fobias, têm alguns comportamentos obsessivos. Há sintomas emocionais, que é principalmente aquela emoção básica que vai definir a ansiedade, que é o medo, sabe? A ansiedade nada mais é do que aquele medo exacerbado, indefinido de tudo. E você vai ter os sintomas somáticos, que é onde chega a minha parte, certo? Que são sintomas principalmente estimulados pela um desbalanço neurohormonal, certo? Onde você vai ter uma excitação ali da atividade de noradrenalina e diminuição da atividade de serotonina e GABA, que são os inibitórios do organismo. Quando você tem essa atividade aumentada de noradrenalina, que é um mecanismo regulatório normal do organismo, por quê? Por que a gente precisa disso? Porque existe um instinto natural do teu organismo que sobrepõe qualquer outro instinto que você tem básico, que se chama instinto de sobrevivência. Antes de qualquer coisa, você tem que Antes de sobreviver. qualquer coisa, o teu organismo ele tem que estar pronto para sobreviver. Ou seja, se você tem um perigo iminente na tua frente, o teu corpo tem que estar apto a sobreviver. Aí você entra no estímulo que a gente chama de luta ou fuga, que é basicamente assim. Eu gosto muito de colocar essa analogia aqui. Pensa naquele filme de terror dos anos 80, Sexta-feira 13, Jason. Sim. Certo? Pensa naqueles jovens que estão ali fugindo do Jason, correndo ou armando um plano para poder matar o Jason. Esse é você na ansiedade. Nossa.
Bem crítico, né? É isso. O seu corpo está naquela situação extrema de luta ou fuga que você tem que sobreviver, só que sem um estímulo geral aparente que justifique aquela reação. Certo? E é muito louco que as pessoas se acostumam com isso, né? O nosso corpo se Sim, adapta. sim. Se você perceber, a maioria das pessoas que chegam no consultório comigo, e eu começo a falar dessas coisas com ela, olha, pode ser ansiedade, pode ser isso e tal, narará. Aí a pessoa chega e diz, mas eu não me sinto ansiosa. Porque a pessoa se acostumou já naquele estado base de estar num nível de estresse tão alto que aquilo é o basal dela, aquilo é o normal da pessoa. Exatamente. Acontece muito comigo, Amanda, por exemplo, quando chega uma pessoa para fazer parte do treinamento e a gente começa a aplicar as técnicas de respiração, principalmente, a pessoa fala para mim: nossa, eu sinto muito sono. Dá um sono, um sono, um sono. E por que que você tem a sensação de sono e relaxamento extremo? Porque é o teu corpo saindo daquele estado basal e de uma forma brusca ele desmonta, né? Você fala, Basicamente, nossa, assim, você está tão acostumado com aquele nível de excitação extrema do teu organismo que na hora que você relaxa, o corpo desliga. exato, Basicamente. exatamente. Então, voltando aos sintomas que a gente estava falando, que o papo Sim, já descamba para um monte de coisa. vai lá, pode É. continuar. Sintomas principalmente de ativação do sistema simpático, ou seja, o que acontece? Falta de ar, aceleração do ritmo respiratório, você vai respirar mais rápido, você vai ter taquicardia, você vai ter sudorese, você pode ter aumento de pressão, você vai ter uma aceleração de sistema tanto digestório quanto de urinário, ou seja, dor de barriga, náusea, vômito, diarreia, aumento da frequência urinária. Aí você entra também aquele diagnóstico que a gente chama de síndrome do intestino irritável, que está muito ligado com a ansiedade. Certo? Aí, voltando para a cardiologia, você pode ter tonturas, você pode ter pressão no peito, dor no peito, que geralmente está associado mais com a taquicardia, essa questão de dor do peito, mas pode aparecer mesmo sem taquicardia, tá? E boca seca, lembrei disso, Boca tá? seca. Aí, entrando já na parte de sintomas mais neurológicos, a boca seca, a tontura, como eu falei antes, alterações de sono e de memória é muito frequente. Muita gente chega comigo no consultório, assim, com os sintomas cardiológicos, ó, eu preciso investigar isso, 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 mas eu também queria uma referência para o neuro, porque eu tô tendo muita alteração de memória, eu não consigo lembrar de nada. Certo? Super comum acontecer isso. Ou porque está tendo alteração de sono, eu não consigo dormir, eu tenho uma insônia, assim, super ruim, Brutal. brutal. Ou não só a insônia, mas também aquele sono que é picado, que você dorme, acorda, que é um sono inquieto. Sei. Acontece também isso daí. Que mais? E você lembra também de outras coisas dessa parte neurológica, que é a dificuldade de concentração. Uhum. Certo? E isso daí faz parte de todo o diagnóstico da ansiedade. Se você for pegar a classificação de ansiedade pelo DSM-5, assim, falando de transtorno de ansiedade generalizada aqui, tá? Porque é o diagnóstico mais comum. Existe uma série de outros transtornos de ansiedade dentro desse saquinho aí da ansiedade, mas o mais comum é o transtorno Sim, de é o ansiedade transtorno de generalizada, ansiedade generalizada, certo? que é disso que a gente está falando aqui agora. Certo? Aí eu vou pegar aqui a minha colinha do DSM-5, porque eu quero que isso seja bem explicadinho. Tá. Tá? Você vai ter, para o diagnóstico, uma sensação de medo, de apreensão inexplicada, que essa sensação vai alterar o teu dia a dia, o teu funcionamento geral, o teu rendimento no trabalho, tua concentração em casa, etc. Tudo que está afetando o teu dia a dia, isso daí, e que você considera difícil de controlar. Isso daí é o básico. E isso daí tem que durar pelo menos 6 meses.
sem ter uma causa explicada. Por exemplo, você tá se separando e tá com isso, sentindo esse medo extremo porque você está se separando. Tem uma causa definida. Sim. Não vai entrar no transtorno de ansiedade generalizada isso daí. Você tem, por exemplo, uma prova importante que você vai fazer e está se sentindo ansioso porque você vai fazer uma prova. É outra coisa. Não é transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Aí você mas que também, desculpa te interromper, mas que também é importante de se observar, visto que quando isso te afeta, né, em nível profundo, isso pode também reverberar em todas as outras áreas da tua vida, né? Sim, sim. Mesmo Certo? que eu saiba o motivo, né? Uma ansiedade localizada que tem causa pode se transformar num transtorno de ansiedade generalizada? Pode. Claro que pode. Certo? Mas aí, voltando aqui para o diagnóstico. Tá? Você tem essas questões associadas a pelo menos 3 desses sintomas. Inquietação, ou está com estado ali de nervos à flor da pele. Dificuldade de se concentrar ou sensação ali de branco na memória, super comum. Isso daí, por exemplo, fui na cozinha, toda hora acontece, eu tô fazendo uma coisa e esqueci do que eu tava fazendo. Certo? Por quê? Porque a tua cabeça tá muito ocupada com outras coisas. Você não consegue se concentrar e nem reter as informações certas, porque a tua cabeça tá ali a mil. Entendi. Certo? Irritabilidade, tensão muscular, nossa, tensão muscular nem se fala. Todo mundo tem tensão muscular hoje em dia, né? E perturbações de sono, ou a dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, ou ter esse sono picado do jeito que eu falei. Certo? Você tem pelo menos 3 desses daí, já chega ali um diagnóstico. Isso está durando uns 6 meses, pelo menos. Já dá para a gente pensar num transtorno de ansiedade generalizada. Lembrando que esse diagnóstico, ele não pode ser melhor explicado por outro diagnóstico de saúde mental, porque tem outros transtornos ali que também eles se sobrepõem muito, tem coisas muito semelhantes, então às vezes o transtorno que você tem pode ser um outro diagnóstico que não ansiedade generalizada, mas isso daí quem vai diagnosticar melhor é o psiquiatra, que é o especialista da área mesmo, tá? E não pode ser relacionado a outras doenças físicas que possam explicar isso. Por exemplo, hipertireoidismo, que é um distúrbio da tireoide, onde os hormônios da tireoide estão aumentados. E isso também provoca esse estado de inquietação e de ansiedade, e pode ter a ver. É uma das coisas que a gente pesquisa em consultório, inclusive. Entendi. Então a própria ansiedade também pode ser causada por alterações hormonais, né? Sim, alterações hormonais e abuso de substâncias. Grande parênteses aqui, porque isso é super importante. Certo? Fale-me mais sobre abuso de substâncias. Tanto medicamentosas quanto ilegais. Aqui, acho que da parte das substâncias ilegais, a principal é a cocaína, porque ela é uma substância excitatória, então, assim, a ansiedade que ela dá é absurda. Tá? Mas falando de outras substâncias mais inócuas, tá? Cafeína. Sim, sim. Cafeína. Cafeína fundamental. Abuso de cafeína. A gente vê muito hoje em dia abuso de cafeína, certo? Porque ela pode dar essa taquicardia, pode dar essa irritabilidade e vai excitar o sistema simpático também, certo? Lembrando que cafeína recomendado máximo de 300 a 400 miligramas por dia. Só pra gente saber aqui, Amanda. Só né? para saber. 300 a 400 miligramas por dia. O que seria 400 miligramas em ml? Você sabe, mais ou menos? Dá de 4 a 5 xícaras de café por dia. Xícarinhas de 50 ml, tá, gente? Café coado, 50 ml. Tá, então não tipo, é a xícara grande. Por favor, não vão tomar 5 xícaras grandes de uma café. caneca, né? É. Entendi. Então seria, tipo, no máximo uns 300 ml, assim. 350, por aí. Tá, só pra gente saber. Peraí, vamos fazer a conta, que a pessoa aqui é de biológicas, não é de... Eu também sou de humanas. Mas, ó, se você falou uma xicrinha de 50 ml, umas 4, 5, então, né? 200, 300, 350. Não chega a meio litro, né? Entre 250 e 300 ml.
que é o que geralmente eu faço por dia. Porque, assim, parênteses aqui, eu adoro café, mas sei que faz mal. Então, a gente tem Eu que pegar também. ali o limite. Eu Certo? te entendo. Se pegar os 250, 300 ml por dia, ainda tá ok. Porém, tem pessoas que têm mais sensibilidade à cafeína, certo? Ou seja, se mesmo com esses 250 a 300 ml você está tendo sintomas, reduz isso aí. É. Se você já tem problemas de ansiedade, mesmo esses 250 a 300 ml pode ser danoso para você, porque querendo ou não, é um estímulo excitatório. Sim, e é muito importante a gente estar atento para isso, Amanda, porque as pessoas elas realmente se desconectam dos próprios hábitos e do próprio corpo, sem Sim. saber o quão são sensíveis ou não a determinadas substâncias. Por exemplo, eu sei também que para quem usa substâncias para emagrecer, né, para quem faz uso também de Uhum. substâncias associadas à reposição hormonal, tudo isso pode alterar, né, também. Sibutramina, inclusive, aumenta muito pressão e dá muita taquicardia. Certo? Olha Que só. são todas as substâncias da classe das anfetaminas também que são usadas para emagrecer vão dar esse tipo de alteração também. Certo? Então, são drogas para a gente ficar muito atento com esse tipo de coisa. Já suspendi vários pacientes em consultório em uso de sibutramina que teve distúrbio de pressão e taquicardia, às vezes até arritmias com relação a isso. Então, ficar de olho, super importante. Se você já tem predisposição, se você já tem ansiedade, se já tem taquicardia, se já tem hipertensão, pode não ser a melhor opção para você. Tá? Sim. E lembrando também, galera da academia, pré-treinos. Super. Pré-treinos, geralmente, principalmente as que são substâncias prontas de mercado, têm quantidades absurdas de cafeína e de taurina que vão dar aquela excitação monstra. Outra coisa, já peguei pacientes em consultório, inclusive com arritmias causadas por pré-treino. Caramba! Uhum. Que todo mundo acha que pode comprar, né, de qualquer jeito, vai na no... Exatamente. Muito cuidado com os pré-treinos, porque eles têm essa atividade excitatória bem elevada, são quantidades altas de cafeína e taurina e outras substâncias também. Então, se você já tiver predisposição a isso, ou se estiver tendo sintomas, melhor parar. É o tipo de coisa que é bom fazer com acompanhamento. Sim, sim. Uhum. É interessante você trazer isso para mim também, porque isso está muito ligado, por exemplo, quando a gente vai fazer o processo e o treinamento de reeducação respiratória, da Uhum. pessoa ter uma respiração bem curta, sabe? Sim. É muito comum as pessoas, quando elas começam a travar contato com esse tipo de treinamento, elas não têm essa consciência expandida, né, que a gente faz, esses trabalhos, Uhum. e aí a respiração está muito aqui no tórax. Eu acho que é como se, associado à tensão muscular, você se sente travado e talvez essa dor no peito também tenha uma relação direta com isso, né? Você falou, pode ser que haja dor no peito sem necessariamente ser coração, né? Porque é uma tensão muscular tão grande, porque também há uma necessidade de você puxar o ar e a pessoa às vezes não consegue, e isso está associado com também uma sensação de falta de ar. E tudo isso É, pode ser um motivo da pessoa falar, nossa, tô infartando, tô tendo algum problema no coração, né? uma coisa que é muito interessante dentro dos distúrbios de ansiedade é que essas pessoas, elas têm uma sensibilidade aumentada tanto a gás carbônico quanto a ácido lático. Então, Olha, isso dá um estímulo bem maior para hiperventilação, certo? Ou seja, você está querendo jogar absurdamente. Isso daí é mais comum em distúrbio do pânico, certo? Em fobias, mas tem na ansiedade também. Mas você vai ter esse estímulo para ter uma taquipneia, que é a respiração rápida, que geralmente essa respiração rápida e descontrolada, ela costuma ser alta, porque é a coisa mais rápida que a gente consegue fazer no momento. sim, Para sim, você fazer uma respiração abdominal, você precisa de consciência corporal, como você falou, e é sim. uma coisa que vai exigir mais músculos e vai exigir mais consciência sua, certo? A respiração alta é uma respiração que você consegue fazer mais rápido e mais no reflexo. É Sim. muito assim, para quando você está naquela situação de estresse extremo,
que você precisa jogar aquele gás carbônico para fora, você precisa tamponar aquele ácido lático, e você precisa rapidamente de oxigênio, a primeira coisa que você já faz, começa a respirar rápido, que é aqui em cima. Total. Só que isso daí é um reflexo de sobrevivência. Total. Que não é o que você deveria fazer adequadamente para o seu dia a dia. Como a gente falou antes, isso daí é uma resposta que é desproporcional, que é exacerbada, que não é adequada para aquela situação em que a gente encontra. Sim. Só para a galera que está acompanhando entender um pouquinho sobre a sensibilidade do ácido lático e do gás carbônico. O ácido lático, galera, se você não lembra exatamente o que é aqui, sabe aquela sensação pós-treino que você fica dolorido, dolorida? Então, foi liberado bastante ácido lático no teu corpo, tem uma relação direta com isso. E a respiração, e aí me corrige se eu estiver errada, tá, Amanda? O ácido lático ele é liberado quando a gente produz oxigênio, produz energia também através da glicose, né? Uma respiração mais anaeróbia. Então a pessoa não é isso? Tem a ver? É porque assim, você tem níveis de gasto de energia. O primeiro nível de gasto de energia você é aeróbio, que você vai utilizar ali o oxigênio. Mas se você passar daquele ponto onde você não tem mais oxigênio suficiente para você usar para ganhar energia para aquele exercício, para aquele esforço que você está fazendo. Para aquela reação que você precisa, né? Você começa um gasto de energia anaeróbio, que é não utilizando oxigênio. Sim. E é por isso que a expansão da consciência respiratória tem uma relação direta com produzir menos ácido lático e você tem essa sensação menor de ficar dolorido no corpo, né? Com certeza, você fica menos dolorido no corpo, certo? E também tem o estímulo neural de você reduzir a sua frequência cardíaca, de você reduzir a sua frequência respiratória, certo? E com isso você diminuir esses sintomas que vão te causar tanto desconforto dentro da ansiedade. Então você utilizar o seu consciente para poder trabalhar melhor o reflexo inconsciente de luta ou fuga. Que massa, que legal. É quase que um portal, né, de acesso, uma chavinha que vai abrir uma caixa secreta, assim, né? Você vai atuar conscientemente para mudar o inconsciente, que é o estado de luta e fuga perfeito. É assim, teu corpo ele é inteligente, mas nem tanto. Então você tem que ser um pouquinho mais inteligente do que o seu organismo, porque ele está ali para fazer você sobreviver. Só que o que acontece nessas situações? Por exemplo, você tem um estímulo externo que você está nessa... o seu organismo ele para de interpretar a situação como ela realmente é e começa a interpretar aquilo de uma forma que seja mais perigosa para você. Certo? Ou seja, você começa a ver estímulos que deveriam ter um nível de assim, deveriam te afetar X, que agora estão te afetando 2X, 3X, 10X. E você não entende por quê. Que isso é uma desregulação do teu sistema nervoso, do sistema neurohormonal. Sim, sim. E pode chegar naquele nível que você me falou, que a gente conversou naquele dia também, de realmente isso ser tão intenso e a longo prazo no teu corpo que muda a química cerebral, né? Muda, exatamente. E aí pode acontecer de você realmente precisar de uma substância, de um medicamento ou algo assim, que estimule novamente a produção daqueles neurotransmissores que vão te trazer mais estabilidade, que vão melhorar esses sintomas também, né, Amanda? Uma coisa que eu acho que é super importante a gente ter em mente é que a ansiedade tem essa questão psicológica de você não saber lidar muito bem com esses estímulos externos e ter uma reação exacerbada, mas existe toda uma bioquímica ali relacionada com aquilo que justifica esse transtorno, certo? Existem pessoas que realmente têm a bioquímica cerebral alterada dentro daquele âmbito todo, que aí a gente vai classificar como transtorno de ansiedade generalizada mesmo. E essas pessoas, dependendo do caso, vão precisar de tratamento, às vezes medicamentoso sim, para poder reequilibrar essa parte neurohormonal dela. Sim, sim. Certo? Ou seja,
para que fique claro para todo mundo. Não é frescura, tá? Não é coisa da sua cabeça, quer dizer, é porque é a nível cerebral. Vem da Mas não é cabeça, coisa... mas não é É, maluquice, não né? é maluquice, não é coisa que você está inventando, não é frescura e principalmente não é falta de Deus. Jamais fale isso para ninguém na sua vida, por favor. Eu tenho um refluxo toda vez que eu ouço essa frase. E você escuta muito isso no consultório, às vezes? Já Às aconteceu? vezes, não no consultório, eu escuto na vida. Entendi, Escuto às entendi. vezes as pessoas falando, essa ansiedade, isso daí vai para a igreja que melhora. Não, É. E, certo? e Até também pode, pode falar, pode falar. até pode ajudar. Opa, tá caindo aqui o negócio. Até pode ajudar se você for uma pessoa religiosa, se aquilo fizer sentido para você, se você está naquele ambiente da igreja, te ajude a lidar melhor com as suas questões. Mas lembrando que isso é uma coisa adjuvante, ou seja, ajuda, Sim. certo? Isso não vai ser a base do seu tratamento. Base do tratamento de ansiedade é, número 1, psicoterapia. A pessoa mais indicada para te ajudar a lidar com as suas questões, como você vai lidar melhor com essa sua ansiedade, como você vai reprogramar o seu cérebro para ele não ter uma resposta tão exacerbada assim, quem vai te ensinar isso é o psicólogo. Certo? Primeira coisa. Primeiríssima. Aí, se por um acaso você tem respostas muito exacerbadas que estão afetando muito o teu dia a dia, que estão te causando sintomas físicos muito intensos, que estão alterando a tua saúde, por exemplo, eu pego às vezes pacientes no consultório que tem uma hipertensão que você não consegue controlar de jeito nenhum. Nem com medicamento. Que você já colocou 1, 2, 3, 4 medicamentos e você tem aquela noção de o quanto aquele medicamento deveria agir, porque cada medicamento tem a sua potência, que a gente sabe mais ou menos o quanto que ela vai agir, e deveria estar normalizando a pressão daquela pessoa e mesmo assim está fazendo cócega nela. Ou seja, tem um estado de estresse extremo, que é uma coisa secundária que está afetando aquela pressão e não está deixando ela cair. Aí esse é o momento que eu chego para o paciente, acho que é o momento da gente entrar com uma medicação para essa ansiedade, porque a gente não está conseguindo controlar a sua pressão desse jeito. Isso é só um exemplo, tá? Existem várias outras coisas que podem ser indicações da gente entrar com uma medicação para ansiedade. Mas assim, pegando da minha experiência no consultório de cardiologia, essa é uma das coisas que eu costumo ver mais. Entendi. Aí você vai entrar com a medicação que vai te ajudar junto com a psicoterapia. Lembrando que se você precisa de uma coisa mais urgente, que haja mais rápido, aí tem que ser medicamento. Porque a psicoterapia leva tempo. Se você está conseguindo lidar mais ou menos ali, se você está conseguindo manter o seu basal dia a dia, apesar da dificuldade, você indica só psicoterapia e vai esperar até chegar lá no efeito que você quer. Certo? Se você tem alguma coisa que você precisa resolver rápido para diminuir aquela ansiedade que está causando algum outro problema no teu organismo, aí você começa a medicação. Vou precisar da medicação para o resto da vida? O ideal é que não. A grande maioria das pessoas não vai precisar. Porque também a medicação não resolve, né? Não é a medicação em si. Ela também é Exatamente. adjuvante, né? A medicação, ela vai melhorar aquele distúrbio neurohormonal que você está tendo, que está causando aquilo, mas ela não vai te ensinar a lidar com isso. Sim. Ela não vai fazer essa questão de reprogramação sua, de como você vai lidar com essa questão e de como você vai ensinar o teu organismo a funcionar melhor. A medicação não vai fazer isso. Ela vai simplesmente equilibrar o teu neurohormonal para você ter menos sintomas. Tem casos graves de ansiedade que a pessoa vai precisar de medicação para o resto da vida porque o desbalanço neurohormonal dela é muito grande. Existe, mas é uma minoria. Sim. Não é Sim. todo mundo, são casos mais graves, certo? Uma grande maioria das pessoas, se você fizer um tratamento de psicoterapia realmente bom e focado,
Geralmente você usa aquela medicação para um primeiro momento em que a situação está mais grave e depois que você entra em remissão, você suspende a medicação. Lembrando aqui, certo? Quando você entra em remissão, ou seja, quando os sintomas estão ok, você tem que esperar pelo menos de 6 meses a 24 meses antes de suspender a medicação. Vejo muitas pessoas que ficaram bem e no momento em que ficaram bem já suspenderam a medicação por conta porque não queriam mais tomar remédio e voltou tudo. E é muito comum isso, né? As pessoas, elas também Super comum. têm o tabu de tomar a medicação. O Fábio falou que a respiração consciente funciona como ansiolítico na hora de... Sim, a respiração consciente, sem dúvida alguma, funciona como uma ferramenta muito importante e essencial, porque é isso, quando você tem consciência, quando você desenvolve esse autoconhecimento e começa a perceber melhor as tuas emoções, e tem a ver também, Amanda, com esse processo que, obviamente, quando é possível ter um acompanhamento profissional, psicológico, é importantíssimo, né? A pessoa desenvolver o autoconhecimento com a ajuda de especialistas e pessoas que estão ali para orientá-la nesse processo. Infelizmente, hoje, as pessoas, não é a maioria das pessoas que tem a oportunidade de ter acesso a um profissional da psicologia, um profissional que possa te orientar no autoconhecimento. E aí você tem ferramentas também que te ajudam a desenvolver isso. E a respiração consciente é, sim, uma dessas ferramentas, né? Com certeza, ajuda pra caramba, certo? É muito importante você ter essa questão de você regular o seu organismo, tá? De você ter essa respiração consciente para você diminuir esses estímulos de excitação maiores e a respiração consciente vai te ajudar a equilibrar tudo isso daí. Inclusive, muitos psicólogos usam na clínica também, né? Usam, verdade, sim. Eu Certo? já... Uma coisa que, assim, que eu já peguei com terapeutas, assim, ensinar a respiração quadrada, que você já tinha me ensinado. Sim, sim, sim. Pois é, aí chegou na psicóloga, ela me falou de respiração quadrada, eu já sei isso, aprendi com a Adelaide. Exatamente, exatamente. Eu até postei ontem no feed um videozinho, um trechinho de um vídeo maior, onde eu ensino a respiração quadrada. Porque o ritmo, né? Quando você... O corpo e o nosso cérebro... Por que a gente está em crise, na minha opinião, em relação a isso? E eu acredito que a ansiedade em si, ela é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com ela. Principalmente num momento mundo pós-pandêmico ou pandêmico, não sei exatamente como Eu acho que falar, é assim. pandêmico, ainda não tá... Pandêmico, não estamos pós ainda, né? Nesse mundo pandêmico no qual a gente está inserido, em que a gente acha que não, tá tudo bem, mas na verdade o que está acontecendo é que a gente se acostumou com tudo, né? E nesse momento, assim, é muito importante que a gente cada vez mais aprenda e perceba a nós mesmos, né? E o que eu estava dizendo, essa crise, ela vem porque o nosso cérebro, ele gosta de antecipar. Ele quer antecipar, ele quer achar que ele tem um controle, ele quer definições muito claras. Isso tem a ver com uma hiperativação de córtex pré-frontal, que tem a ver com todas essas alterações, mas eu estava falando sobre isso para falar da respiração ritmada. Então, quando você tem um ritmo ali constante e você se propõe a ficar fazendo aquilo, isso é um ansiolítico natural, cara, assim. E aprender a fazer isso é muito transformador, assim. Por isso que muitos psicólogos e terapeutas trazem isso. Parece tão simples, mas é tão poderoso, né? Com certeza. Uma coisa que eu queria até adicionar nessa conversa aí, que é super importante a gente lembrar que a gente está num estado de estresse crônico há muito tempo, pela situação mundial, certo? Você já tem, principalmente aqui no Brasil, tá? Pequeno parênteses aqui, não sei se vocês sabiam, mas segundo um estudo da OMS, em 2020, o Brasil é o país que tem uma quantidade maior de ansiosos do mundo. Sim. Do mundo. Campeões. Super legal. Mas tudo bem. Estamos em primeiro lugar. Somos o país mais ansioso do mundo. Se eu não me engano, acho que é uma quantidade de 9,6% da população. É algo assim, 9, alguma coisa por cento da população brasileira com ansiedade. E eu ainda acredito que isso seja subestimado porque muita gente não tem diagnóstico.
Vi agora no G1 que em cada 10 brasileiros, um está com depressão. Olha que doido, cara. Uhum, Isso é muito exatamente. sério, gente, muito E sério. outro estudo que eu vi também, que diz que durante a pandemia, distúrbios de saúde mental, principalmente ansiedade e depressão, aumentaram cerca de 25% no mundo. Ou seja, esse estudo aí da ansiedade ser 9, tarará por cento no Brasil e ser o primeiro no mundo, isso foi 2020, isso foi antes da pandemia. Pois é, imagine Agora nós agora. não sabemos como está, certo? Ou seja, a gente vem de um histórico de um país que está tendo uma crise política em cima de uma crise econômica, em cima de uma crise sanitária, que está se perpetuando ali pelo menos 2 aninhos e meio de pandemia, mas a verdade é que a crise já vem de muito antes que isso, e isso afeta o nosso dia a dia. Que Isso legal, hein? afeta a gente, É, certo? Mesmo que nada esteja acontecendo na nossa vida, que você esteja tudo bem, você tem todo esse contexto que é uma situação de estresse crônica. sim. E lidar com isso, né? Lidar com E isso lidar com isso exige um... um É uma... treinamento, É. né, muito importante, porque realmente o Brasil não é para amadores. Não à Não, nem um toa, pouco. não à toa a gente está no contexto em nível mental aí que estamos. E por isso, gente, que é muito importante a gente tomar posse do nosso corpo, da nossa consciência, da nossa mente, porque são as ferramentas mais poderosas e que a gente subestima e que a gente se deixa levar por todo esse contexto externo, se deixa levar apenas pela reação instintiva e ela domina e atrapalha as nossas vidas, né? Quem tiver pergunta também para fazer para Amanda, para a doutora Amanda, Ai, olha com que legal. certeza. Te chamar de doutora Pode fazer. Amanda, que chique. Pode trazer, viu, galera? A gente já está chegando praticamente no finalzinho do nosso papo, Uhum. mas é muito importante deixar claro isso, né? Que você entenda que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui entendam que existe um caráter físico que é muito importante de você levar clareza para entender se isso está associado com um nível de ansiedade, que pode ser até uma ansiedade, né, que eu não sei se essa é a palavra, mas explicada, né, com uma justificativa, mas o quão isso está interferindo na tua vida, o quão isso está te prejudicando, e identificar, perceber, acolher isso, porque faz parte. Todos e todas nós estamos passando por isso, as pessoas não estão sozinhas nesse processo. Tá todo mundo Acho que você buscando falou, formas, né? você falou uma coisa muito importante agora, que eu acho que é o principal. A primeira coisa que você tem que fazer quando você está sofrendo de uma situação dessa de ansiedade é se acolher. Certo? Primeira coisa que você tem que fazer, se acolhe. Você está passando por isso, acontece, certo? Você está numa situação difícil, a gente está numa situação difícil, certo? Ou seja, se acolha. Não quer dizer, eu tenho uma vida boa, eu não tenho motivo para estar desse jeito, por que que eu estou assim? Você fica se culpabilizando por estar sentindo aquilo. Não faça, certo? Acolha você mesmo, tipo, ok, estou ansioso, certo? O meu corpo tá, reconheça o que está acontecendo, o meu corpo está agindo de uma maneira que é desproporcional ao problema que existe, tá? E o que que eu posso fazer para melhorar isso? Sim. Certo? Ou seja, primeira coisa, buscar ajuda especializada, super importante. Se você aquilo está afetando o teu dia a dia e você não está conseguindo lidar com aquilo só por você, fazendo terapias adjuvantes, tipo a respiração consciente, tipo atividade física, que é super importante também, Sim. certo? Pelo menos 150 minutos por semana para a gente sair do sedentarismo. O que seriam 150 minutos por semana? Quanto por dia? Meia hora? Dá 150 minutos, seria 50 minutos 3 vezes por semana. Ó, 3 vezes por semana já tá bom demais, hein? É, Para o mas nível de assim, sedentarismo no qual estamos. exatamente. As pessoas estão muito mais sedentárias durante a pandemia, certo? Até eu, inclusive. Ó, Certo? É,
A atividade física vai regular todas essas partes de ativação neurohormonal, porque com o condicionamento físico você vai ter uma redução do ritmo cardíaco, redução de pressão arterial, você vai regular melhor o seu ritmo respiratório, porque você vai adequar ele melhor à atividade física, certo? Aumentando esse condicionamento, você tem menor produção tanto de gás carbônico quanto de ácido lático. Então, todos esses benefícios da atividade física vão te ajudar muito nesse âmbito também, tá? Quer dizer que só respiração consciente e atividade física vão resolver todos os casos? Não. Mas ajuda pra caramba. Sim, sim, claro. Já é um bom começo, né? Já é É uma um boa, bom começo. é uma boa forma de você estar em paz, né, com o seu corpo, Uhum. sem ficar se culpabilizando, porque você vai ter cada vez mais intimidade consigo mesmo, autoconhecimento, Sim, e partindo disso, tudo fica muito mais fácil de se dominar, de se perceber e de se lidar, né, Amanda? isso. Aí você vai partir para aquilo que fizer mais sentido para você. Se você quer aumentar mais a quantidade de atividade física porque é uma coisa que você gosta, porque aquilo faz sentido para você, ótimo, faça isso. Se você quer fazer, por exemplo, assim, partir mais para o mindfulness, para lidar melhor com as suas questões e tentar, assim, por exemplo, partir para a parte de meditação, de outros tipos de coisas que vão te botar num eixo melhor, se essa é a sua praia, faça, Sim, certo? Se você realmente não quer nada desse tipo de coisas adjuvantes, se você quer só fazer a psicoterapia, super, é aquilo legal. Lembrando que a psicoterapia ainda é a primeira indicação de tratamento. muito legal. Se você não está lidando com isso sozinho, se isso está afetando o teu dia a dia e você não consegue lidar, primeira coisa, psicoterapia, certo? O psicólogo tá aí, que é uma especialidade maravilhosa e tá pronto para lidar, para te ajudar a lidar com as tuas questões para você conseguir se reprogramar melhor. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Amanda, pelo bate-papo. Foi muito bom, muito Nada? rico. Espero que a galera que tenha acompanhado tenha curtido também, para a gente poder ter cada vez mais clareza e trazer esse assunto à tona, porque ele é muito importante de ser discutido e, mais do que discutido, esclarecido, né? Eu espero que as pessoas aqui Com possam ter certeza. esclarecido as suas dúvidas, caso ainda tenha tido alguma dúvida, né? E lembrando também que você pode compartilhar essa live com algum amigo ou amiga que você acha que vai gostar desse assunto também. Compartilha aqui o nosso conteúdo. Beleza? Ótimo. Obrigada a todo mundo. Acho que isso ficou uma lição aqui para a gente, principalmente se acolham, Sim, tá? Isso daí é comum, é bastante comum no nosso dia a dia. Não tenham essa visão de estigma sobre ansiedade, porque é uma coisa que é tratável, é uma coisa que você pode conseguir lidar. E assim, o principal é se acolham. ó, o Leandro mandou aqui um comentário falando que ontem ele teve uma crise de ansiedade, ele mora fora do país, uma falta de ar, coração acelerado. E olha só o julgamento, né? Tenho tudo para ter uma vida tranquila, mas a cabeça não está tranquila. Leandro, você tem tudo como todo mundo tem nas suas perspectivas, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim porque você está passando por isso, ou porque você tenha essas crises. Isso é super normal. A gente não controla muitas vezes a mente e é muito importante que você, num primeiro momento, perceba isso, né? E que bom que você já está trazendo clareza para isso, né? Quer falar alguma coisa, Amanda? Quero, assim, eu acho que você tem que lidar isso com a normalidade que a gente lida com outras questões corporais. Por exemplo, você não chega para uma pessoa hipertensa ou diabética e diz para ela: a culpa é sua porque você é hipertenso ou diabético, você está com uma frescura de ter essa pressão alta e essa diabetes. Ninguém fala isso, certo? Por que você fala isso para uma pessoa que tem ansiedade? Exatamente. Por que você tem esse julgamento interno de que eu não tenho motivo para estar assim, eu não tenho direito de estar assim, certo?
Porque é ansiedade, porque é depressão, porque é outro distúrbio de saúde mental e não um distúrbio físico. Sim. Isso tem uma relação direta com a gente estar o tempo todo querendo racionalizar Uhum, por uma questão que é emocional. Muitas vezes, exatamente. Leandro, não tem que ficar querendo trazer motivo, sabe, para esse tipo de coisa, né? Tem fazer o que a Amanda trouxe, por exemplo, se acolher. Primeira coisa, se acolha. Tá tudo bem, não fique dizendo que você não tem motivo e tal. Acontece e você não está sozinho, né? Segundamente, buscar um auxílio psicoterapêutico, Exatamente. muito importante, como a Amanda falou aqui, mas também buscar expandir a sua consciência corporal, treinar a Uhum. sua mente, treinar a sua reprogramação emocional. É muito importante, vai fazer total diferença. E fica a dica para você buscar isso também, beleza? Uhum. Ninguém aqui é menos pessoa, é menos ser humano por estar ansioso ou deprimido, ou seja lá o que for. Tá certo? Você é só uma pessoa que tem um problema que precisa de uma solução. Muito bem, muito bem. É isso, gente. Mais uma vez, Amanda, obrigada por ter aceitado o convite. Tenho certeza que valeu muito a pena para a galera que acompanhou aqui, valeu muito a pena para mim também. Eu vou deixar essa Uhum. live aqui gravada para quem quiser assistir depois, tá bom? Perfeito. Um beijo, Tchau, gente. tchau. Bom domingo para Beijo. vocês. Tchau, Bom tchau. domingo. Tchau, tchau, gente. Uhum.